Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Bem, essa história começa exatamente assim, comigo, sozinho, em um hospital abandonado no interior do Paraná. O lugar era antigo, meio decadente, com prédios novos misturados aos velhos. A ala onde eu trabalhava estava sendo demolida para dar espaço a uma nova UTI neonatal. Quase ninguém mais ia lá, só alguns seguranças e operários da manutenção. Menos testemunhas, certo? Mas aquilo que aconteceu naquela noite. Bom, isso foi outra coisa. Meu turno começou como qualquer outro à noite. Eu tinha sido contratado para fazer verificações rotineiras, conferir encanamentos, remover tubulações antigas e garantir que nenhum invasor tivesse se escondido ali. Por meses, nada fora do comum aconteceu. Nada além dos rangidos e gemidos típicos de um prédio velho. Até que começaram as coisas estranhas. Coisas que pareciam deslocadas, como sons vindos de salas vazias ou incômodo de ser observado por algo que não deveria estar ali. Naquela noite, meu trabalho era simples: inspecionar os restos da ala demolida antes da chegada da equipe de construção pela manhã. Eu levei minha lanterna, meu rádio e uma sensação sufocante de apreensão. O ar dentro do pavilhão abandonado era denso, empoeirado, mas havia algo mais, uma estagnação que não parecia natural. Enquanto caminhava pelos corredores, meus passos ecoavam, mas o silêncio ao redor não era completo. Havia um som fraco, distante, quase inaudível, como água corrente. Isso não fazia sentido. Tínhamos cortado o abastecimento semanas antes. Virei a esquina em direção às pias antigas e ouvi um gotejamento lento. As torneiras estavam abertas. Apertei todas elas, certificando-me de que estavam fechadas, mas o som continuou. Escutei água espirrando contra azulejos, mas as pias permaneceram secas. Deveria ter ido embora. Deveria ter corrido dali. Mas algo me puxou mais para dentro do corredor, passando pelas antigas salas de pacientes e pela área que levava à parte colapsada do prédio. Foi então que as vi. Figuras. Formas humanas, pairando na borda da luz da minha lanterna, desaparecendo quando eu tentava olhar diretamente para elas. Senti o primeiro golpe de medo real me atingindo. Já tinha visto sombras antes, claro, mas aquilo parecia diferente. Então, veio o choro. Primeiro, era suave, como um eco distante vindo de outra sala. Um bebê chorando. Conforme caminhava, o som ficou mais alto, mais desesperado, mais angustiante. Vinha da capela. Empurrei as pesadas portas de madeira e entrei. O lugar estava escuro, fileiras de bancos vazios se estendiam diante de mim. No altar, vi uma figura. Uma enfermeira. Ela estava de costas, vestida com um uniforme antigo, amarelado pelo tempo, um avental branco sobre um vestido azul e um chapéu cobrindo seus cabelos. Ela estava imóvel. Dando um passo hesitante à frente, ela se moveu, não se virou, apenas se aproximou alguns centímetros. O choro do bebê ficou ensurdecedor, mas não havia criança vista. Ela ergueu o pé e o bateu 2 vezes contra o chão de madeira. Meus músculos se contraíram involuntariamente, como se algo invisível estivesse me forçando a levantar. Quando seu pé tocou o chão novamente, tropecei para trás, mal conseguindo me segurar. Quando levantei a cabeça, o choro parou e a enfermeira desapareceu. Corri pelos corredores, mas o prédio não parecia mais o mesmo. As paredes pareciam mais próximas, o ar mais denso. Peguei meu rádio, mas tudo que ouvi foi estática. Sons de passos lentos e deliberados ecoavam atrás de mim.
Relutantemente, olhei ao redor e me arrependi na mesma hora. Vi um líquido escuro escorrendo pelas paredes, pingando nos azulejos. Sangue. Enquanto corria, portas começaram a bater ao longo do corredor, uma após a outra, forçando-me a avançar em direção à antiga sala de cirurgia. Assim que entrei, a porta atrás de mim se fechou com força. A luz no teto piscou, e algo se mexeu no canto da sala. Era a enfermeira novamente, convulsionando violentamente, suas costas voltadas para mim. Ela se contorcia de maneiras impossíveis, seus membros se movendo em ângulos antinaturais. Então, ela parou. Lentamente, virou-se para mim. Não esperei. Peguei a primeira coisa que encontrei, uma bandeja de metal, e a joguei. O som ecoou enquanto a figura avançava. Ela estava bem na minha frente, agarrando meu pescoço com mãos geladas, unhas cravando na minha pele. Me debati, chutei, arranhei, até que minha mão encontrou um bisturi. Enfiei-o nela. Seu aperto afrouxou e empurrei aquela coisa para longe. Rastejei em direção à porta, lutando com a tranca enquanto o sangue nas paredes começava a pingar mais rápido, encharcando minhas roupas. Finalmente, a porta cedeu. Corri, sem parar, passando pelos corredores que pareciam errados, o ar pesado com cheiro de sangue, minhas botas escorregando no chão molhado, minha respiração curta e superficial. As portas de ferro estavam logo à frente. Empurrei-as, ignorando as mãos frias que pareciam sair das paredes, os sussurros crescendo em volume. Minhas mãos bateram na porta. Estava trancada. Não, isso não podia estar acontecendo. Comecei a socá-la desesperadamente. Algo estava vindo. Os passos atrás de mim estavam mais rápidos, mais próximos. Virei-me e vi alguém com uma lanterna, ofuscando minha visão. Ouvi uma voz feminina. Ei, você está bem? Era uma enfermeira. Parecia normal. Olhei ao redor dela. O hospital estava como antes. Sem sangue, sem fantasmas, nada. Subitamente, a porta à minha frente se abriu. Não tentei falar com a enfermeira. Estava em choque. Saí correndo do prédio. Provavelmente, ela pensou que eu fosse um ladrão ou que tivesse perdido a razão. Nunca mais voltei. Pedi demissão no dia seguinte. Eles perguntaram por quê, mas eu não tinha uma resposta que eles acreditassem. Uma semana depois, o prédio foi demolido. Às vezes, penso no que vivi naquela noite. E uma pergunta me vem à mente. O que uma enfermeira com uma lanterna estava fazendo na parte abandonada do hospital? Se a porta estava trancada, como ela entrou? Se ela ouviu alguém e foi investigar, por que estava sozinha? Essa história é baseada em eventos reais que aconteceram no Hospital São Lucas, no Paraná, um centro médico antigo com um passado perturbador. Trabalhadores relataram fenômenos inexplicáveis na ala antiga antes de sua demolição, incluindo o choro de bebês vindos da capela, sombras que desapareciam quando se aproximavam e torneiras ligando sozinhas, mesmo com o abastecimento cortado. Uma das aparições mais assustadoras era a de uma enfermeira vestida com um uniforme antigo, que supostamente tocava as pessoas com o pé para fazê-las levantar. A história ganhou ainda mais atenção quando uma foto tirada antes da demolição mostrou uma figura fantasmagórica entre os escombros. Funcionários insistem que o prédio tinha uma energia inquietante, com portas batendo sozinhas, barulhos inexplicáveis em salas vazias e manchas semelhantes a sangue aparecendo nas paredes e pisos. Embora o hospital tenha sido modernizado e grande parte da estrutura original não exista mais, relatos de experiências terríveis persistem, alimentando a lenda de que algo ainda permanece ali. Eu nunca busquei fama ou reconhecimento. Minha paixão sempre foi explorar lugares abandonados. Não era pelo glamour ou para gerar conteúdo na internet.
mas sim pela adrenalina de entrar onde poucos ousariam pisar. Foi durante uma dessas explorações que tudo aconteceu. Planejei acampar por uma noite no meio do mato. Nenhum dos meus amigos pôde ir, mas isso não me incomodou. Não era a primeira vez que eu fazia algo sozinho, e certamente não seria a última, ou pelo menos foi o que pensei. Passei o dia inteiro me embrenhando cada vez mais na mata. Sabia que não havia animais perigosos por ali, pois sempre pesquisava bem antes de qualquer aventura. Quando percebi que estava escurecendo, armei meu acampamento em um espaço aberto, jantei rapidamente e fui dormir cedo. Queria acordar antes das 6 da manhã, cheio de energia. Mas algo me acordou no meio da noite. Não sou de dormir profundamente, mas consigo passar a noite toda sem problemas se ninguém me perturbar. Aquela noite, porém, foi diferente. A princípio, tudo parecia tranquilo, o silêncio típico do campo, sem vento ou barulhos estranhos. Mas algo me dizia que havia alguém ali. Olhei em direção ao pasto à minha frente e vi algo se movendo de forma antinatural. Não era o vento, nem um animal. Alguém estava me observando. Já tinha enfrentado situações de perigo antes, mas nunca algo assim. Um perseguidor cuja face ou intenções eu desconhecia estava me vigiando. Diante dessa descoberta, fiz o que achei mais lógico. Peguei minha lanterna, uma faca que carregava no cinto, e corri na direção oposta ao movimento no capim. Não tinha nada de valor no acampamento. Poderia voltar para buscá-lo no dia seguinte, se ainda estivesse lá. Em um movimento rápido, disparei em alta velocidade pelo pasto, correndo o mais rápido que pude. Sabia mais ou menos onde estava e, enquanto fugia, ouvi passos atrás de mim. Eles ecoavam lentamente, mas aos poucos foram desaparecendo. Continuei andando, procurando um lugar para me esconder. Foi então que me deparei com algo estranho. Um prédio abandonado, parcialmente construído. Parecia um hospital, mas o que um hospital fazia no meio do nada? Por que estava abandonado? Independentemente da razão, achei que seria um bom esconderijo para quem quer que estivesse me perseguindo. Decidi entrar e me esconder até ter certeza de que estava seguro ou até o amanhecer. Assim que entrei, percebi que o lugar era mais completo do que eu imaginava. Por que teriam deixado um lugar como aquele pela metade? Comecei a explorar o hospital abandonado, tentando me afastar o máximo possível da entrada. Não estava com medo do que poderia encontrar dentro do prédio, mas sim do homem que me perseguia lá fora. Atrás de uma porta dupla fechada, notei luzes. Como isso era possível? De onde vinha a energia? Onde eu estava? Curioso, caminhei até a porta e abri. Para minha surpresa, não havia pessoas, guardas ou experimentos sendo realizados. Era apenas um corredor iluminado. Entrei devagar, considerando me esconder em uma das salas. Se a pessoa que me perseguia visse aquele lugar, provavelmente pensaria que havia guardas e não entraria. Caminhei com um sorriso no rosto, achando que o pior já tinha passado e que finalmente estava seguro. Até que algo me fez paralisar de medo. Uma das portas do corredor estava aberta. Atrás dela, não havia luz, apenas penumbra. Normalmente, isso não seria tão impressionante, já que todo o hospital, exceto aquela sala, estava às escuras. O que realmente me surpreendeu foi que, atrás daquela porta assustadora, alguém estava espiando. Por um momento, pensei que pudesse ser um segurança, talvez o meu perseguidor ou até mesmo um morador de rua. Mas não, era algo muito pior. Nunca vou me esquecer de como me senti quando meus olhos encontraram aquela coisa. Era uma cabeça careca, enrugada, quase azulada, com olhos enormes e brancos. Ela me encarava com um sorriso de orelha a orelha que gelou meu sangue. Não sabia o que era aquilo,
mas era a coisa mais aterrorizante que eu já tinha visto na vida. Naquele momento, a primeira coisa que você pensa é em correr. Correr o mais rápido que puder e se afastar dali. Você acreditaria em mim se eu dissesse que não consegui fazer isso? Estava tão apavorado que meu corpo ficou completamente paralisado. Caí no chão, tomado pelo pânico, e possivelmente mercê do que quer que estivesse em minha frente, me observando calmamente, como se soubesse que eu não podia me mover. Então, aquela criatura saiu pela porta e começou a caminhar lentamente pelo corredor em minha direção. Seu corpo era alto, esquelético e desproporcional. Andava como qualquer pessoa, mas algo em seus passos parecia forçado, como se estivesse tentando imitar um ser humano para me enganar e me fazer pensar que estava diante de outro ser humano. A visão daquilo me encheu de energia, mas em vez de usá-la para enfrentar aquela coisa, usei-a para correr. Corri como nunca corri na vida, desesperado. Só percebi tarde demais que ainda estava em um lugar abandonado. Desde que entrei, minha vida nunca deixou de estar em risco, não por fantasmas, psicopatas ou acusações, mas por mim mesmo. Enquanto fugia daquela entidade no corredor, tropecei nas escadas de emergência e caí no andar de baixo. Meu corpo doía tanto que era impossível levantar, mas mesmo assim fiz todos os esforços humanamente possíveis para sair dali. Não adiantou. Com o impacto, perdi a concentração e comecei a sentir meus olhos pesados. Antes de desmaiar, vi algo, ou alguém, rastejando perto de mim. Quando acordei, já era de manhã. Meu corpo doía, e as feridas da queda ainda estavam lá. Voltei para verificar a área iluminada, mas agora não só não havia luz vindo debaixo da porta, como ela estava trancada com correntes. Para ser sincero, isso não me incomodou muito. De qualquer forma, não tinha planos de voltar lá. Quando finalmente consegui escapar, a primeira coisa que fiz foi contar tudo à polícia. Todos me disseram que o que aconteceu no hospital provavelmente era mentira, resultado de nervosismo ou até mesmo desenvolvimento de uma doença mental que me fez alucinar. Mas eu sabia que o que vi era real. O que a polícia conseguiu descobrir foi sobre o homem que me perseguia. Ele era um ex-detento que havia escapado da prisão. Nunca planejou me machucar, mas provavelmente faria se necessário. Felizmente, a polícia o capturou logo depois de ele cruzar comigo, já que ele continuou correndo em linha reta. Até hoje, me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. À medida que os anos passam, a história fica mais embaçada em minha memória. Que isso sirva de lição. Existem coisas além da compreensão humana. Hoje, tenho medo de ir acampar ou visitar hospitais abandonados, e sei que ninguém pode me julgar por isso. Só espero que nenhum outro explorador acabe naquele hospital assustador novamente. Talvez eu tenha sobrevivido por sorte, mas quem sabe o que aquela coisa pode fazer à próxima pessoa que entrar lá.